E ainda os números da eleição. Mais uma vez, o alto índice de abstenções chamou a atenção e a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, prometeu apurar as causas. Repórter Janaína Camelo, de Brasília, chegando com as últimas informações. Tudo bem, Janaína? Boa noite para você e bom trabalho. Tudo jóia, Tiago, boa noite para você, para todo mundo que nos assiste. Pois é, esse índice de abstenção aí no segundo turno foi um dos mais altos, né, da série histórica das eleições municipais. Ficou só atrás de 2020, das eleições municipais de 2020, que era pandemia, né, que havia uma justificativa ali, porque tinha toda uma dificuldade para as pessoas se deslocarem para os locais de votação, para se montar uma estrutura para votação por conta de políticas ali de distanciamento. Nesse segundo turno, a taxa de abstenção ficou exatamente em 29,26%. Em 2020, ficou praticamente o mesmo índice. Em 2020, foi de 29,15%. Então, diante disso, a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, ela disse que vão ser feitos estudos em parceria com os TREs, com os Tribunais Regionais Eleitorais, para mapear todo esse dado de abstenção em todo o país, colhendo informações em cada localidade, também para ter uma análise ali regional e saber qual o motivo, né? Quais são as razões porque as pessoas não têm comparecido às urnas. Lembrando que no primeiro turno a taxa também foi muito alta, de mais de 21%, também ficando atrás só das eleições municipais de 2020. E a gente vai ouvir um trechinho do que a ministra, a presidente do TSE, falou sobre isso. Houve município em que teve 16%, houve município com 30%. Houve fenômenos climáticos, por exemplo, Porto Velho hoje de manhã teve chuva intensa. Então, o eleitorado que normalmente vai de manhã teria que ter ido à tarde, mas aquele que, por exemplo, fosse voto facultativo, nós, os mais velhos, com mais de 70 anos, não temos que obrigatoriamente votar. Isto desanima, isto leva a não ir, isto foi pouco divulgado, que a acessibilidade seria tranquila. Em alguns locais, por exemplo, em Pernambuco, nós temos, inclusive, ônibus ou vans que vão buscar. Isso foi divulgado amplamente em todos os lugares, então nós temos que ver em cada local o que aconteceu, por que está acontecendo e o que a gente pode fazer para que a abstenção, onde tem aumentado, não volte a acontecer. E aí, Tiago, lembrando que aqui no Brasil o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e para quem não votou precisa justificar. E aí há um prazo aí. Para quem não votou no primeiro turno tem que justificar até o dia 5 de dezembro e para quem não votou no segundo turno tem até o dia 7 de janeiro. Essa justificativa, lembrando, ela pode ser feita pelo aplicativo e título, pode ser feita pelo site do TSE ou da Justiça Eleitoral ali no autoatendimento eleitoral ou pode ser feito também presencial nos cartórios eleitorais. Nesse caso, é só preencher um formulário que fica no site do TSE. Para quem não justificar, isso pode acabar ocorrendo em uma multa. Para quem não pagar essa multa, não justificar, isso também pode acabar incluindo aí algumas punições, como, por exemplo, ficar impedido de tirar passaporte, identidade, de se inscrever em concurso público, de tomar posse em qualquer cargo público, mesmo comissionado. Ou para quem for servidor também, acaba sendo impedido de receber até o salário, a remuneração. Tiago. É óbvio, é importante estar em dia com a Justiça Eleitoral. Janaína Camelo com as informações do TSE. Bom, Dora Kramer, sobre esses números, né? Porque em todo o país, média de 29% de abstenção. São Paulo passou um pouco, 30%. Mas, claro, a ministra Carmen Lúcia disse que vai apurar se esses problemas, entre aspas, pontuais, afastaram o eleitor. Mas eu queria te perguntar sobre o desinteresse do eleitor. E também a multa é pequena para quem não vota, a gente já sabe disso, né? Pois é, olha só, claro que é bom, porque o TSE não pode ficar chutando, né? Quem chuta somos nós, pronto, não vou botar todo mundo nesse bolo, mas quem supõe é quem analisa a cena da política. Então, ótimo que se faça esse levantamento, mas olha, tem dados aí que são muito evidentes. Por exemplo, o aumento da expectativa de vida. Cada vez tem gente mais velha, portanto, tem muito mais gente que tem mais de 70 anos e o voto é facultativo. Segundo, a facilidade para se justificar. Você faz isso no celular, então, claro que isso facilita com que a pessoa desista de votar. E também tem aquele motivo macro, que eu acho que é o principal,
é que não há um estímulo, uma motivação, sabe? A política está num momento não, numa fase já longa de muito descrédito, de muita acomodação dos partidos. Então, o fundo eleitoral, meu Deus do céu, para que vai estimular filiação, doação, nada disso. Então, fica um ambiente muito desestimulante. Agora, eu, que sou favorável ao voto facultativo, acho o seguinte: quem é ferrenhamente favorável ao obrigatório diz que isso vai deslegitimar a democracia. Vejo gente falando dessa abstenção de 30% aí, como se fosse uma coisa que coloca em risco. Gente, países que não têm o voto obrigatório, na verdade é a maioria no Ocidente democrático, tem abstenções de 40%, 50%, nem por isso a democracia está deslegitimada. Mas eu acho super interessante se abordar esse assunto, principalmente pelo lado do desestímulo que a política feita de uma maneira de costas para a sociedade, que ela provoca as pessoas irem às urnas no dia de eleição.